todos os detalhes da situação do Flamengo com o Caio Jorge. Flamengo não desistiu do Caio Jorge. Essa é a informação. O Cruzeiro, por meio do seu dono, do Pedrinho, disse que a pedida é de 50 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. E aí eu perguntei, para uma pessoa muito forte no futebol do Flamengo, desistiu do Caio Jorge com essa pedida de 50 milhões de euros? E a resposta foi não. Agora que o Felipe Luiz renovou, o foco é no Caio Jorge. O Flamengo vai tentar um convencimento do jogador, tá? O Flamengo tem um otimismo. Há no Flamengo a notícia de que tem um certo interesse do Caio Jorge nessa negociação. Então, se realmente interessar ao Caio Jorge jogar no Flamengo, a diretoria do Flamengo vai tentar um convencimento do jogador. Então a informação é: não desistiu do Caio Jorge o Flamengo. Para o torcedor do Cruzeiro, Pedro Lourenço nem pensa em facilitar essa negociação. Pedro Lourenço não está precisando do dinheiro. Ah, mas será que ele vai aceitar os 30 milhões de euros? Ele já disse que não. Agora, pode ser que o Flamengo parta para um convencimento do jogador para que o jogador tente um acordo junto ao Cruzeiro. Essa é a informação. O Flamengo está longe de desistir do Caio Jorge e a estratégia agora é tentar convencer o jogador, e as palavras foram: vai ser um jogo de paciência de novo, assim como foi com o Felipe Luiz. E aí, rapaziada, chega mais, bora ver também aqui o que o pessoal da ESPN tem para falar a respeito dessas novas contratações. Do Marcos Antônio do São Paulo, uma troca pelo Alan, e também o Cruzeiro, que pode estar interessado no Pedro e Cebolinha para negociar pelo Caio Jorge. Se liga todo esse embrolho dessa história agora. Só lembrando, créditos do vídeo para o canal Redação Ninho, ESPN Brasil e o nosso queridíssimo Pilhado também. O Zé Elias e o Zinho vão debater, mais o pessoal da bancada da ESPN Brasil, a respeito desse embrolho que envolve o Flamengo e o Cruzeiro. O Flamengo tem muito interesse no Caio Jorge. Vamos ver o que vai acontecer. Ações do Flamengo nesta janela que já está aberta. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa em menos de um mês, né? Começa no dia 28 de janeiro. Estamos hoje em 29 de dezembro. Já fechado o Vitão, 10 milhões e 700 mil euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que era de 5 milhões e meio de euros, contrato até dezembro de 2029. O zagueiro Vitão, numa posição incrivelmente carente do elenco do Flamengo, era a única. Não está mais carente o setor defensivo, a zaga mais propriamente. O Caio Jorge já teve uma proposta de 30 milhões de euros, como o Birner falou agora, recusada. Existiu uma segunda de 22 milhões, mais o Cebolinha, jogador que o Tite conhece e gosta muito. O Cruzeiro bate o pé nos 50 milhões de euros. Até anteontem a gente achava uma loucura o Palmeiras ter pago metade disso no Vitor Roque. Até hoje a gente acha, na verdade. E também o interesse já quase declarado pelo Marcos Antônio, principal jogador de linha do São Paulo em 2025, que está emprestado pela Lazio ao São Paulo, só que o São Paulo tem prioridade de compra, tem que pagar 4 milhões de euros para exercer essa prioridade. 4 milhões de euros não parece nada nesse momento, né, com esses valores que a gente está colocando no ar, mas o São Paulo promete dificultar bastante a saída do seu principal jogador de linha. Já que o Zinho chamou a minha palavra, porque ele ontem falava sobre a relação do Felipe Luiz, eu chamo do Zinho, porque ontem eu dizia, quando eu falava dos reforços, que o Flamengo precisa trazer um outro volante. Porque o Flamengo tem 3 que realmente jogam, e o quarto, que seria o De La Cruz, a gente não sabe se vai conseguir jogar, se vai se manter na temporada. Como o Jorginho é essencial, insubstituível, mas é um cara com uma certa idade que você precisa dosar ao longo do ano. O Eric também é essencial, teve algumas lesões. O Saul também é um jogador experiente. O Flamengo vai trazer um outro volante. Eu tenho absoluta certeza que o Felipe Luiz quer esse outro volante, e se trouxer o Marcos Antônio, um belo reforço. O São Paulo tem interesse no Alan, jogador do Flamengo, que foi pouco aproveitado nessa temporada, sequer relacionado para o Campeonato Mundial de Clubes, por exemplo, para esse último, né, a Copa Intercontinental, realmente fora dos planos do Felipe Luiz, mas daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo ao longo do programa. Imagino que o São Paulo, ainda mais depois de tudo que aconteceu administrativamente e politicamente no clube, vá perder um jogador como o Marcos Antônio. Aí acho que o torcedor se desconecta de vez com o time. Mas, ainda falando de Flamengo, você concorda com o Biners? A segunda maior carência do Flamengo. A primeira estava ali no miolo de zaga. Está com 3 jogadores, agora tem o quarto Vitão. Eu acho que é o centroavante de reserva, tá? Mais do que o meio-campista? Não, mais que o zagueiro. Mais que um zagueiro? Eu acho. Mas o Flamengo tinha 3 zagueiros na temporada. Mas eu acho que ano passado, quando o Pedro se machucou e o Felipe queria um artilheiro de fato, ele olhou pro banco do elenco mais rico do país e não tinha uma opção. Ele tinha pra fazer a marcação pressão alta, intensa, plata, como o Zé chamou a atenção na abertura. Ele tinha o Bruno Henrique, que joga ali, mas obviamente também já tem uma certa idade, e não é possível que um elenco tão caro, um time tão rico, não tenha um artilheiro de fato pra opção pro seu artilheiro, e um cara com a característica. Então bora do centroavante. Vamos falar do centroavante. Centroavante reserva seu artilheiro do último Campeonato Brasileiro. E o Zinho acha que a prioridade é o luxo daqui a pouco. Não, mas eu não acho que você vai pagar 30 milhões pra deixar no banco. Não acho. Sim. Não acho. É o que eu falei, o recado ele tá sendo distribuído aí, no bom sentido. Quem tá no elenco do Flamengo? Troca, Zé? Pedro indo pro Cruzeiro e o Caio Jorge pro Flamengo. Eu não sei se seria assim. O Tite gosta, né? O Tite adora. O Tite adora o Pedro. O Tite adora o Felipe Luiz, assim, pro jeito que o Flamengo joga, também tenho certeza que adoraria o Tem Caio dois que adora. Adora o Pedro e adora o Cebolinha. Se bobear até o pedido do Cebolinha, né? Deve ter sido partido também um pouco do Tite nesse sentido, né? Que as pessoas conhecem o Tite, conhecem também que a melhor fase do Cebolinha no Flamengo foi com o Tite. Então não sei, mas é isso que eu disse, que tem uma série de coisas aí. Eu lembro da época que eu era jogador de futebol, acho que o vovozinho também passou por isso. Você começa a ver contratação, começa a contratar aqui, contrata dali. Opa, peraí, tá chegando gente na minha posição, peraí, não, o bicho vai pegar, vamos correr, não vai jogar, entendeu? É isso que eu tô dizendo, porque no elenco, cada especulação ali, você reage de uma forma.
Né? Então, quando eu vejo ali, Caio Jorge, né, 22 milhões mais Cebolinha. Opa, Cebolinha quando o Cebolinha olha ali, pô, já tô sendo negociável, coisa que no ano passado não aconteceu. Entendeu? Virei moeda de troca. Então tem algumas coisas que, assim, dentro do futebol a gente entende como alguns recados, mas eu vejo... que concorrência de alto nível em cada posição. Sim, por isso que eu falei que antes, no meu comentário anterior, eu falei assim, que o Felipe tá demonstrando o seguinte, olha, eu quero competição dentro do elenco para jogar 90 minutos. Porque nós cansamos de falar aqui que muitas vezes o Flamengo jogava 45 minutos e no segundo tempo tinha problemas. E vale lembrar, nós ressaltamos muito o Flamengo depois dos 3 jogos contra o Inter. Porque o Flamengo conseguiu jogar 90 minutos, que era uma crítica que vinha sendo feita ao Flamengo. Depois disso ele conseguiu jogar... Aquele campo que o Tetra falou agora há pouquinho. Sim. O Jorginho e Saúl dando show. Dando show. Só que o que Saúl acontece, depois ninguém ia perder lugar no time. Só que eu acho, ele precisou porque não conseguia segurar. Não, e aí você tem que ter um cara mais marcador, que era o Pulgar. Eu acho que o meio campo do Flamengo nesse sentido precisa de um cara a mais. Porque o Jorginho... Mas não Marcos Antônio, Zé, pelo amor de Deus. Não sei. Aí eu não sei. Mas eu tô dizendo, pra administração do elenco, ainda mais pela quantidade de jogos que vai ter, né, que terão um atrás do outro, essa divisão dos campeonatos, né, eu acho que é necessário. Centroavante, ele tá precisando, ele quer um centroavante diferente, ele quer um centroavante que tenha a característica do Caio Jorge. O Plata ele já tentou, ele viu que tem resultado, mas não é o que ele esperava. Eu acho que é aquela questão de, vamos fechar aqui todas as circunstâncias, né, todas as características que eu preciso pra precisar mudar o jogo, eu tenho como jogar. Então eu acho que assim, é montar um elenco muito forte, ainda mais lembrar o que o BAP falou, né? Eu não vou deixar ninguém gastar mais do que o Flamengo. O Flamengo vai ser um cara, então... Tem essa também, né, Tetra? O BAP fez aquela explanação toda na semana passada, e ali tem muitas virtudes da administração do BAP no seu primeiro ano de mandato, mas por outro lado também, agora todo mundo que for negociar com o Flamengo vai aqui, né? Vai na goela. Tem isso, mas tem aquilo que o nosso querido Pascoal Chinelinho, que tá de férias... Volta amanhã! Também ficou um mês aí fora, brincadeira, né? Só ele consegue isso, mas tudo bem. Ele fala, né? Qualidade no mercado hoje custa muito. Qualidade, né? Jogador vencedor, jogador que coloca a faixa, jogador que chega e veste a camisa e assume a posição, custa caro. O mercado tá assim, é muito inflacionado. É o futebol. O futebol virou essa empresa, né? Esse mercado de valores assim, que a gente fica até assustado. Volto a te dizer o que eu falei ontem novamente. Eu não acho... O time do Flamengo, primeira coisa, se tem um time no Brasil que não precisa de reforço, é o Flamengo. Se vocês falarem pra mim que o Flamengo, olha, se o Flamengo não tiver reforço, pronto, não vai ganhar mais nada. Não, esse elenco que o Flamengo está aí, ele é favorito pra ganhar todos os títulos, pra brigar pelos títulos. Como a gente estava falando, é provável, ou não. O elenco que o Flamengo tem hoje, se não contratar ninguém, manteve o treinador, o Flamengo não é o favorito pra brigar pelos títulos? Então assim, a gente tá dizendo assim, é porque o Flamengo tem um poder de investimento, e parabéns por todas as gestões do Bandeira de Melo até hoje, né, não é só o BAP, do Bandeira de Melo até hoje, refez esse Flamengo com uma potência internacional. O Flamengo contrata jogadores como antigamente a gente viu os clubes europeus contratando. Então o Flamengo é um time europeu no Brasil. Essa aí fica boa para os cortes aí, pros memes, né? Mas vou repetir. O Flamengo é um time europeu no Brasil, para essa administração e poder financeiro para contratar. Um time que no Brasil vai para um rival que tá com dinheiro, porque o dono da SAF tem potência também, o Pedrinho do Cruzeiro. E é o time que eu acho que pode incomodar o Flamengo e o Palmeiras, é o Cruzeiro. Por esse poder de investimento, porque contratou um treinador top e porque já tinha um bom time, e eu acredito que vai reforçar esse time. Você imagina se eles conseguirem trazer o Gerson para esse time do Cruzeiro que já era bom e não vende o Caio Jorge, né? E não sei, o Flamengo tá aí dizendo que tem a possibilidade de colocar o Cebolinha, eu não sei se o... Pessoal, a verdade tem que ser dita. Eu estive analisando alguns dados aqui e supermercados, o grupo BH faturou 21 bilhões no ano de 2025. 21 bilhões. Isso não é todo o dinheiro do cara. Entendeu? Sem querer ser hipócrita aqui, trazendo uma informação bem legal, entendeu? Tipo, 50 milhões, se eles quiserem, nós não vende pro Flamengo e pronto, nem que pague 500 milhões, nós não vende. Se for questão de rivalidade mesmo, entendeu? Hoje o Cruzeiro tem um cara que tem muita grana, mas vamos ver até onde ele está disposto e ser o sheik das Arábias aqui no continente sul-americano, né? Ele não chega lá, eu não vou vender o Caio Jorge não, mas eu quero comprar o Cebolinha, quanto que custa? Porque o Flamengo pagou, se não me engano, 14 ou 16 milhões de euros. Na conta... Eu vou comprar o Cebolinha. Hein, Bobozinho? Desculpa te interromper, na conta 22 para 30, 8 milhões seriam. Não, mas aí acho que o Flamengo diz nessa negociação que ele aumentaria o valor. Sim. Ele oferece 30, mas o Flamengo não quer. Aí ele oferece os 22 mais o Cebolinha. Eu penso que ele tá querendo botar o Cebolinha no valor que ele comprou. Aí nossa equipe aí pode me dizer se foi 14 ou 16 milhões de euros que o Flamengo contratou ele. Eu sei que foi coisa de 80 milhões de reais, 85 milhões de reais. Mas o Pedrinho pode muito bem chegar e falar que quer contratar. O Cruzeiro fica um time muito forte também. Então assim, o Flamengo tem potência para melhorar o elenco, mas para mim já é um elenco maravilhoso, espetacular. Tem condições de contratar, de oferecer, sei lá, aumentar? Se o Cruzeiro já falou que não quer 30, você quer 50, eu vou te oferecer 35, não sei se chega a 40. Eu acho que o Caio Jorge não chega como titular. Pode ser que pelo valor, como o Zé Elias falou,
O treinador que gosta de atacante, que marca pressão, que tem intensidade nessa hora dessa marcação com linha alta, é o estilo de jogo do Felipe Luiz, e o Pedro tem dificuldade porque ele já tem o Arrascaeta, então tendo o Arrascaeta e o Pedro fica mais difícil para marcar em linha alta com essa intensidade de pressão. Os jogadores até tentaram, em alguns momentos conseguiram, mas não é muito a característica desses jogadores. Se o Arrascaeta é o cara do Flamengo, sobraria pro Pedro. Acho que com a renovação do Felipe Luiz, se contrata um jogador com essa característica que tem o Caio Jorge, vai incomodar muito essa posição de titular do Pedro. Ele já teve dificuldades e o Felipe Luiz já deixou no banco, independente daquele atrito que teve, ele já mostrava isso, que o Bruno Henrique faz isso. O Bruno Henrique é esse atacante que faz isso, mesmo não sendo centroavante. Agora, o Flamengo tem esse potencial para contratar, gente. Tem. Mas eu acho que é o seguinte, ontem a gente debateu isso, e eu vou voltar no assunto do Birner. Por mais que tenha o Carrascal, que o Capitão América, o Eugênio Leal, lembrou e muito bem, e realmente foi contratado para ser o substituto do Arrascaeta, mas não conseguiu. Tanto é que foi jogar pro lado. Quem entrava jogando por dentro era o Luiz Araújo, era o próprio Plata, né? Mas o Flamengo não tem, ou nessa temporada não teve um cara que conseguiu substituir à altura o Arrascaeta. Mas o Eugênio Leal me lembrou e até me convenceu, Vitor Birner. Qual é o time da América do Sul que tem um cara pra substituir o Arrascaeta? Você é doido, mano. Tarefinha difícil, hein? Que tem opções, como tem também quando o Pedro não joga. Tem opções. O Plata fez bons jogos ali, o Bruno Henrique fez bons jogos ali, não sendo centroavante. Mas eu acho que na zaga, discordando do Vitor Birner, eu acho que era uma prioridade. Não pra ser titular, mas pra compor aquele setor, que só tinha 3, sendo que um é um cara já com uma idade elevada. Que é o Danilo, que tá na seleção, que eu respeito, que foi fundamental, mas ele já tem uma certa idade. O Ortiz machucou, então precisava sim de um zagueiro de velocidade mais jovem, contratou o Vitão. Supriu. E agora, com a saída do Danilo aposentado, que a titia Leila tirou onda, né? Falou que não compraria jogador aposentado, que vem se aposentar. No Palmeiras, não. Aonde foi, mano? O cara subiu lá no quarto andar e ó. Como primeiro volante, precisa de um cara ali sim, eu concordo. Pode ser o Marco Antônio sim, ô Plihal. Não, para com isso. Deixa o Marcos Antônio aqui. Também acho, vovozinha, assina embaixo. Os parâmetros do Flamengo são diferentes, Birner, só rapidinho. É claro que vai ser muito difícil ter dois jogadores do nível do Pedro para ser camisa 9, dois jogadores do nível do Arrascaeta para ser camisa 10, Possível. mesmo o Flamengo. Então, às vezes, assim, não é o substituto ideal, mas é um cara ali que cumpre. O Carrascal cumpriu. Se você se chamasse Vitor Birner Boto, na impossibilidade de contratar o Caio Jorge, aqui no mercado brasileiro... Trazer o Juninho. Você vê outro jogador, o Juninho é verdade, o Juninho foi o primeiro contratado do Boto, tá lá. Nem sei se tá lá. Não, foi pro México. Já saiu, foi pro México. Mas foi pouquíssimo aproveitado na temporada. Claramente não fez o que o Boto imaginava que ele pudesse fazer. Quem que poderia, no mercado nacional, substituir eventualmente o Pedro? Não tem. Você não tem um grande centroavante que você fala, olha, bota ali nível Flamengo. Porque o cara que substitui o Pedro, quando você fala do Caio Jorge, você tá falando de um cara que se movimenta, característica diferente do Pedro, que pressiona alto, ao contrário do que o Pedro faz. Pedro até pressiona, mas como já disse o Zinho, não. Pode jogar junto, Birner? Pedro pode com outra ideia de jogo. Só que aí você vai ter que tirar o Arrascaeta do time, então você não vai ter essa ideia de jogo. A não ser em circunstâncias específicas. Os três não. Não é a cara do Felipe Luiz. Não dá pra fazer como o Dorival fez com o Gabigol e Pedro? Não, pelo amor de Deus. O Arrascaeta jogava. O Dorival fez a mágica de pegar um elenco cheio de egos grandes, de jogadores enormes, num ambiente bagunçado, acomodou os egos, e o time, que ganhou a Copa do Brasil... Deu uma sorte danada que o Henrique machucou. O time, olhando o potencial do elenco, jogou bem abaixo do que tinha de potencial, mas todo o possível naquelas circunstâncias. O que o Dorival fez foi administrar o vestiário, inclusive ao escalar a equipe, dando um monte de espaços pelos lados, jogando aquele 4-3-1-2 antiquado, tá? Porque os jogadores não se comprometiam com o coletivo como fazem hoje. Então isso acabou. Então a primeira coisa hoje... Mas imagina se não se comprometesse. Ganharam Copa do Brasil e Libertadores? Sim, uma nos pênaltis e outro jogo... Mas ganharam, não ganharam? Perfeito. Mas imagina se não se comprometesse. Não dá pra comparar o nível de jogo que o Flamengo apareceu toda a temporada com aquele. É incomparável. Um jogo 10 vezes mais. Mas quando você fala esse 4-3-1-2 inadequado, eu não sei se é inadequado. Sinceramente, eu não sei. Sabe por quê? Porque ele tá construindo um elenco que você pode utilizar. Você vai falar assim, tá bom, eu vou colocar os dois ali e vou tirar o Arrascaeta? Eu acho que não. Acho que o Flamengo tem jogadores pra jogar com 3 jogadores no meio campo ali de marcação e dar essa possibilidade do Arrascaeta. E aí você fala, se os 3 da frente marcarem muito. Sim, mas é questão de conversa. Você acha que o Felipe não vai conseguir convencer esses caras? Hoje em dia, os caras vão correr pelo Felipe, porque quem é campeão hoje é o Felipe. Quem tá chegando vai olhar pro Felipe e vai falar assim, pô, esse cara mandou embora o Gabigol, esse cara bateu de frente com o Pedro, esse cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores e quase ganhou do Paris Saint-Germain. Tudo bem, você perdeu a bola, tem que recompor por 2 linhas de 4. Não tô falando isso, não, mas é isso. Você tá falando de convencimento de jogadores. Eu tô dizendo que os caras não serão convencidos. Eu duvido que alguém que chegue no Flamengo hoje não saiba que vai ter que correr sem a bola também. Eu acho que não preciso ferir a característica dos jogadores, Sim, porque não tanto dinheiro pra mas você não precisa ferir. Não precisa ferir. O Arrascaeta não correu? O Arrascaeta não marcou? O Arrascaeta não participou? Do jeito dele. Não, esse ano foi muito melhor. Do jeito dele. Sim, mas esse ano foi muito melhor ou não foi? Você concorda comigo? Como disse, o ano passado, nos últimos anos, o Arrascaeta tinha sérios problemas de lesões, ele não conseguia jogar, só que esse ano teve um trabalho de fisiologia fantástico, teve um trabalho de administração da parte da comissão, porque, não sei, deu pra reparar, o Arrascaeta com 65, 70 minutos, ele tirava o jogador. E aí mudava a forma de jogar também do Flamengo. Eu acho que assim, quando a gente estabelece, como você falou, não, 4-3-1-2 é inadequado. Eu não sei. Com os jogadores. Porque o Flamengo chegou em determinados momentos que ficou jogando lá atrás. Contra o Palmeiras, no Maracanã, quando ganhou de 2-1, se não me engano. Jogou, fez os 2 gols, mas o Palmeiras lá em cima, no contra-ataque. Como disse o Zinho hoje, agora há pouco no programa, para usar um argumento do meu colega, o Tetra, o Pedro não faz a pressão que o Felipe gosta, ele já tem o Arrascaeta,
que faz a pressão, mas não é no nível de intensidade que faz os jogadores do lado. E esse tipo de adaptação, pra mim, Zé, ele pode ser muito útil quando você não tem opções. Você tá falando de um time que deve ter 2 jogadores de alto nível por posição, de um time que deve poder jogar de várias maneiras diferentes. E olhando tudo que o Felipe fez, eu até acho que algumas circunstâncias de jogo, se esses jogadores fossem atletas do Flamengo, qualquer o Caio Jorge, também, se fossem em alguns momentos, um time mais ofensivo, um outro time ali, tá um pouco mais recuado, você pode jogar ali com 3 jogadores no meio campo, o Eric por dentro, você pode soltar, de repente, tá jogando Saúl e Jorginho tem muito passe, né? Mas também, mas você não precisa fazer isso. Não, mas o que eu tô dizendo pra você, Bina, é que é o seguinte, que você pode adaptar sistemas de jogo durante o próprio jogo. Você pode sair de um 4-3-1-2 pra 3-5-2. Você põe 3 zagueiros, recua o Jorginho, adianta os 2 laterais, você vai pra 3-5-2. Depende da forma e daquilo que o jogo vai te apresentar. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo tem essa condição. E em vários jogos, o Jorginho entrou pra fazer um terceiro zagueiro, adiantou os laterais. Como jogava o Varela? O Varela praticamente era um ponta. Né? Então, eu acho que o que o Vovozinho falou sobre pode jogar os dois, eu acredito que depende da variação que o Felipe pode ter. Agora, eu duvido que qualquer jogador que fale assim, o Flamengo tá interessado em te contratar, eu duvido que ele vai chegar, não, só vou jogar com a bola nos pés. Não chega. Hoje no Flamengo, se o cara chegar no Flamengo, ele já sabe, já tá na cabeça dele, seguinte, eu vou ter que jogar com e sem a bola, porque o treinador passou esse recado um ano seguido, assim. Além da competição interna. Além da competição interna. O Tetra, você falou agora há pouquinho que realmente, se havia uma contratação necessária, era a de zagueiro. O Vitão se apresentará em alguns dias ao Flamengo. Você acha que ele tem potencial para roubar a vaga de um dos Léos? Esses caras estão muito grandes, né, cara? É um potencial, assim... E o Danilo também, né? Acho que os 3 estão na frente dele. É o que o Zé acabou de falar. Ele tá chegando. Ele vai ter que conquistar o seu espaço. O seu espaço que eu digo é com o torcedor, que a gente sabe que é exigente, né? Você vê o Emerson Royal, cara. Até hoje ele ainda não conseguiu aquele carinho, aquele apoio. Ele é bom jogador. O Samuel Lino começou muito bem, mas a torcida começou a pegar no pé a ponto da gente falar. E ontem eu falei que estão negociando aí, estão oferecendo Cebolinha, mas pra mim ele terminou mais em alta do que o Samuel Lino. Acho que o Cebolinha, o final de temporada dele foi muito bom. Sim. Então, assim, acho que o Vitão é uma ótima contratação para essa composição de um ano muito desgastante. A gente tá falando de um Campeonato Brasileiro que já começa mês que vem, final de janeiro. Já tem decisão de Supercopa contra o Corinthians, depois tem decisão de Recopa contra o Lanús. São decisões, é troféu, é taça, vale título, vale grana, vale prestígio. Então, assim, tem Copa do Mundo no meio disso tudo, encurta-se os calendários, tem muitos jogos. O que os treinadores mais reclamam? Né? Que não tem tempo para treinar, que os jogadores são convocados e que desfalca o elenco. Então, todo mundo vai ter chance, e o Vitão vai ter chance. E eu acho ele bom zagueiro. Bom zagueiro é uma característica até diferente. Acho que quem tem um pouco da velocidade dele é o Léo Pereira, né? Tecnicamente não se discute. Acho o Danilo e o Léo Ortiz fora da curva, são maravilhosos. Mas o Vitão, pela sua juventude, vai ter o espaço dele e vai jogar durante a temporada. E o Flamengo precisava ter 4 zagueiros de nível altíssimo, como o Birner falou. O Felipe Luiz vai olhar, esse jogo eu posso botar o Danilo com o Vitão, ou o Vitão com o Léo Ortiz, no outro eu boto o Danilo com o Léo Pereira, tranquilamente. Vini Colorado chora debaixo da pia assim que diz pela saída do Vitão do Internacional. O problema é quem chega, né? Se chega alguém, né? Se vai chegar alguém, né? Se vai chegar alguém. O Palmeiras. Fala, rapaziada, desculpa o encerramento do vídeo ser assim, aconteceu os imprevistos aqui, mas é isso. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, desde já eu peço aquela força, bora me ajudar a bater 1000 seguidores, tá faltando muito pouco, galera. Já deixa nos comentários de qual cidade você tá assistindo, e se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Obrigadão, até o Fla Madrid Oficial. Esse é o novo perfil do Flamengo que vai subir muito. Conto com vocês, porque nós somos uma nação e vamos esmagar todos os nossos rivais nas mídias sociais também. Falou, até o próximo